Bounce. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui em mais um episódio. Hoje a gente vai conversar aqui, ter um papo legal com o Veniarley Brandão. Hoje a gente vai falar sobre vida pessoal, um contador aqui na cidade. Está presente em todos os eventos de contabilidade, todos os eventos de alto padrão aqui. Ajudou a montar, não sei se foi frente do Rick Scherzer que veio aqui na cidade. Não foi não? Foi. É um projeto que nós temos da Associação dos Contabilistas, né? Acho massa demais. Aonde eu faço parte, né? Na gestão atual da Delma, que é até contadora, eu tenho um escritório aqui na cidade. Tinha que desenhar um evento para poder movimentar a contabilidade. Isso já vinha de 2018, que nós já tínhamos feito um evento, mas precisávamos fazer alguma coisa que saísse fora do padrão e que atualizasse mais para próximo da realidade do comércio e dos contadores. E nessa ideia aí, Daniel, veio dia 22 de junho, tá até, como diz, agendado ali, a ideia de, que tal o Rick Scherzer? Do nada, levantamos preço, levantamos as coisas e falou, vamos trazer esse caboclo aqui? E deu certo, aconteceu. Me fala um pouquinho sobre o Veniarley, qual que é seu nome, sua área de atuação hoje na contabilidade, sua idade também. Daniel, primeiro é te agradecer por esse espaço, pelos apoiadores desse espaço, desse podcast aqui, muito obrigado. Dá voz e visibilidade para muitas pessoas poder contar a sua história. E assim eu vou começar a minha de hoje, né? Eu sou o Veniarley Brandão, tenho meus 31 anos, natural daqui mesmo, sou casado, tenho um rapaz de 5 anos, que é o Heitor. Sou casado com a Renata, que também é contadora. E juntos nós temos um escritório de contabilidade. Estamos aí empreendendo no ramo da contabilidade. De tentar ajudar novos empresários a chegar a seu extraordinário, né? Através da... ajudando empresários a chegar ao seu extraordinário através das informações que são obrigatórias. Muitas das vezes não é de obrigação do empresário passar para o governo, e sim de uma contabilidade. Eu sou a prova viva que esse trem é um negócio complicado e cada vez mais eu preciso mais de vocês. Todo dia. Daniel, mas você entende? Ou você finge que entende? Porque toda hora eu te pergunto a mesma coisa. Não, mas faz parte. O que a gente vira e mexe e fala? É que, igual na nossa atualidade, se você contratar um engenheiro, vira e mexe você vai perguntar alguma coisa sobre a obra. Porque você não é engenheiro. O empresário, ele sabe rodar o dinheiro. O empresário, a cabeça do empresário é multiplicar talentos, multiplicar o dinheiro. É comprar uma mercadoria e transformar, agregar valor nela e passar para frente o valor. É fazer receita com aquele dinheiro. Ou seja, vender dinheiro em forma de mercadoria ou serviço. Então, a cabeça dele não é da burocracia que está por trás desse fazer dinheiro. É natural. Alguns são fora da caixa, que conseguem vir e mexe fazer. Mas outros não, precisa da contabilidade. E perguntar quem faz esse processo diariamente, faz rodar as informações, é natural. Então, como diz, pode perguntar, Daniel, pode ficar à vontade, que faz parte de quem não está no meio. Se você for falar de fotografia e filmagem, eu vou apanhar aqui o tempo todo. Eu vou te perguntar isso mais uns 3, 4 meses. É normal. Mas é normal mesmo, eu falo assim, mas é brincando mesmo. Veniarley, me conta um pouquinho sobre o seu processo hoje, para você estar onde você está. O que foi o processo para você chegar hoje e onde você vislumbra chegar? Então, falar de processo é interessante, né? Porque a caminhada é muito maior do que o próprio resultado. Até chegar no resultado, a caminhada é muito grande. Uma coisa que nós aprendemos aí nesses últimos dias é que chegar lá é difícil, mas se manter lá também é difícil. Então não há fácil nesse momento. É como diz o livro em um dos capítulos do Rick Scherzer, escolha o seu difícil. Nossa, eu ia falar isso agora. Escolha o seu difícil. Ficar parado ou correr atrás... é tudo difícil. É tudo difícil. Mas o meu processo começou... Eu sempre começo a contar essa história e vou tentar ser bem rapidinho. Meu processo, Daniel, ele se torna até engraçado. O início dele. Que lá para a idade que eu tinha, lá para os 13 anos, em férias de escola, eu fui para uma cidadezinha passar férias na casa dos meus tios. E a gente, quando criança, apaixona por uma outra pessoa. Aquelas paixãozinhas de criança. Meus pais não tinham dinheiro para deixar eu voltar. Criança, só de olhar e pegar na mão. E depois de um tempo disso, voltei
pra casa, depois das férias, falei, pai, eu quero voltar de novo pra cidadezinha, que era Bonfinó. E aí, o que acontece? Meu pai falou, não tem dinheiro, não. Naquela época eu lembrava que era R$30 a passagem do ônibus. R$30, então tinha que ir e voltar 60. Eu quero R$5 por mês pra limpar a casa pra vocês, pra que no final do ano eu possa voltar para umas novas férias. Era só o dinheiro de chegar e voltar. Eu não sei como naquela idade. Eu não pensei em tomar uma água. Você tinha qual idade? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Eu não tinha dinheiro pra tomar uma água, não tinha dinheiro pra tomar um refrigerante. Queria voltar pra cidade pra ver a moça, né? Era o dinheiro da passagem, era de chegar e voltar. Chega lá fazer fotossíntese. E assim a gente começamos. Depois, com um mês eu vi que R$5 não ia ter solução. Pedi meus pais que eu queria sair pra fora pra trabalhar. Assim eu vendi picolé, roubaram meus picolé dentro do carrinho e a gente não dava certo. Vi que não dava certo. Tive a oportunidade de trabalhar com distribuição de panfleto. Na época era muito comum, mais do que hoje, promoções de lojas. Várias lojas que tinha na cidade faziam panfletos, encartes que chamam, e a gente cobria a cidade com esses panfletos. Eu trabalhei e aí foi uma grande oportunidade que eu tive. Foi onde eu comecei a levantar um dinheirozinho. Mas já esqueci do projeto, Daniel. Já esqueci do projeto de poder voltar para Bonfinó. E o meu primeiro salário foi R$65, trabalhando o dia todo, entregando panfleto, que a gente ganhava 1 centavo por panfleto. Tinha que entregar milheiros e milheiros. R$65, eu ajudei meu pai a pagar os remédios dele, porque meu pai deixava às vezes de pagar a comida em casa para comprar os remédios para ele, porque meu pai tinha chagas, problema de coração, então era uma coisa que pesava muito no nosso orçamento. E esse de Bonfinó já ficou para trás, e eu comecei a gostar do ganhar dinheiro através do trabalho. E com a liderança que a gente sempre exerceu dentro de escola, eu era líder de sala. Teve o Dia das Crianças, em algum momento, se eu não me engano foi em 2014, teve o Dia das Crianças, e a diretora me chamou para poder ajudar a olhar umas camas elásticas que tinha contratado para as crianças pequenas, mas aí só tinha contratado as camas elásticas e era para os líderes de sala olhar a cama, ajudar no evento, na festinha, na Escola Manuela. Diretora Estela e Maria das Graças, minha gratidão eterna por essas oportunidades. E aí, a dona desse pula-pula falou assim, você trabalha bem, eu acho que você tem jeito. E falou, você não quer trabalhar com a gente, não? A gente tá montando uma grande casa de eventos para crianças. Você não quer vir, não? Que aí dá pra gente ir alimentando. Naquela época, a gente está falando, muitas pessoas da minha idade podem até lembrar disso, do Mundo Encantado de Chiquititas. Na verdade, antes era só o Chiquititas, que era a Maria e o Walter, tiveram essa visão sobre mim e me levaram para trabalhar com cama elástica. E assim que abriu o Mundo Encantado, era uma casa, eu falo que era uma casa infantil. Mundo Encantado era a empresa. O Mundo Encantado era um espaço de festa, onde tinha vários brinquedos, bungee jump, tinha um trem que eu não lembro o nome, que entra, dava a volta, saía, escorregava nas piscinas de bolinha, tinha videogame, karaokê, boate, tinha tudo, tinha uns 10 a 15 brinquedos diferentes, não era só a cama elástica. Ali era engraçado porque a gente trabalhava à tarde, né, de 4 às 10 horas da noite, e nesse empreendimento tinha a Daniela e o Alan, eram 4 sócios que montaram essa estrutura. E ali eu comecei a trabalhar mesmo com eles, e já tinha largado a panfletagem, já estava com eles ali, cuidando de crianças em eventos infantis. Quem nunca passou pela panfletagem? A panfletagem, eu acho que muitos aqui da nossa idade como diz, já correu o papel na caixinha de correio. Então, assim, tive outras oportunidades. A partir daí, fui trabalhar no Foto de Início com o Maurício e a Marilene. Eu cito nomes porque eu tenho gratidões por essas pessoas. Certo momento, tiveram essa visão sobre a minha pessoa. Trabalhei muitos anos. Minha primeira carteira assinada foi no Foto de Início. Assim que eu fiz os meus 16 anos, o Maurício já falou, cadê sua carteira? E pra mim foi minha alegria, minha primeira alegria foi falar assim, eu tenho minha carteira assinada. Naquele momento, sim, era uma das maiores alegrias. Eu já estava sem meu pai tinha partido, meu pai foi em 2008, justamente pelos problemas de Chagas, e ficou eu como o mais velho de 2 irmãos, né, tentando ajudar em casa. Então foi uma alegria saber que eu estava provendo de uma forma mais segura, que a gente acredita que carteira de trabalho era seguro, né? E a gente tava ajudando em casa a mãe da gente nesse momento. E aí eu fui trabalhar, tive outras oportunidades, passei por uma contabilidade, a contabilidade Hatz, onde pelo José Maria Hatz,
era dono da contabilidade. Ele veio a falecer também, em outro determinado momento, onde o filho dele hoje continua, que é o Pierre Hatz, continua lá à frente, e eu fui como office boy. De office boy eu rodei essa cidade todinha. O povo tá reclamando, nós estamos gravando, o sol tá batendo aí 40 graus facilmente. Tranquilo, na sombra. Mas 37 graus naquela época era 40, viu, filho? 36, 37, bater de bicicletinha. Nós tínhamos um cliente lá em cima, que era a paróquia de São José, lá em cima no Novo Horizonte. Era chegar lá, voltar, pediu outra coisa, tem que levar, volta. E aí a gente para pra ver o tanto que a falta do digital fazia a gente sofrer. E hoje a pessoa, às vezes, com e-mail, né, com WhatsApp, às vezes não quer usar. Às vezes, por causa de uma ferramenta de comunicação, eu tinha que voltar lá no fim da rua lá do Novo Horizonte para entregar um documento, sendo que eu tinha acabado de sair de lá. Então, assim, mas era o emprego que tinha e eu dou valor nisso daí. É engraçado falar que apareceu, eu tava fazendo faculdade já, Daniel. Isso foi qual a idade? Isso já é... A idade eu já não me lembro, mas isso foi em 2010. Em 2010 eu comecei a fazer a faculdade de Ciências Contábeis, uma vez que eu não tinha dinheiro para fazer de Direito, que era meu sonho. Até acho que no Direito, às vezes, eu daria conta de argumentar bastante. Mas eu não tive condições financeiras de manter, de ir para frente. Paguei a matrícula, falei, não dou conta. Recuei no início e fui fazer Contábeis. E desde o início de Contábeis eu já procurei alguma coisa na área. Eu era office boy, queria uma oportunidade dentro, não tinha. E aí eu recebi uma oportunidade de ir para a Coanó. Hoje não temos mais a Coanó. Era uma grande cooperativa agrícola aqui da cidade. Muito boa, grande. A Coanó ficou marcada aí na minha, como diz, na minha carteira de trabalho e na minha memória. Tive grandes oportunidades lá dentro e aí a gente vai crescendo. Formei e tive a oportunidade de voltar para onde eu era office boy e trabalhar internamente no escritório. Com a visão do Pierre, teve a oportunidade e eu voltei, como diz, já formado em contador e já com registro. Eu já tinha passado na prova no conselho. Todo mundo que é contador, ele tem que ter o seu registro, a gente chama de CRC, e eu já tinha. Então não bastava terminar a faculdade, senão você só seria formado em Ciências Contábeis. Eu, na minha segunda tentativa, em 2014, eu passei no exame de suficiência. Mas apareceu a oportunidade também, logo depois, e fui para Capu. Na Capu tive a oportunidade de trabalhar com o Claudimar, que é o diretor de lá, e com a Denise, que é a contadora lá. Então eu tive essa oportunidade junto com outros colegas. Estou citando nomes dos diretores, mas eu tive outros colegas exatamente aí em 2015. 2015, a Capu contribuiu com minha vida fiscal. Eu aprendi muito ali. Muito, muito, muito. Ali tem um setor de contabilidade que é exemplo estadual, viu? Para não dizer nacional, que é muito rigoroso e muito certo cada centavo que é passado por dentro daquela cooperativa. É muito bem contabilizado, de verdade. O trabalho deles é fenomenal. Mas tive a oportunidade de ir para uma empresa privada, trabalhar como contador dela. A experiência não foi muito boa. Essa ficou marcada, que também foi no mesmo período que eu aventurei a sair candidato a vereador. Eu saí candidato a vereador em 2016. Em 2016 eu tive 473 votos. Fui o 10º mais votado do partido. Fui o 6º mais votado do partido e o 30º entre 192 concorrentes daquela época. Claro, não fui eleito, né? Eu tive a oportunidade de voltar para essa empresa onde eu estava trabalhando. E no dia seguinte eu fui demitido. E aí, parado a gente não pode ficar. Eu estava formado, com conhecimento feito. Então, vamos trabalhar. Achei uma outra oportunidade no escritório. Adentrei a Associação dos Contabilistas de Unai. O Cleuton Santos era presidente naquele momento, naquele período. E a gente começou a fazer uma revolução. Revolução que eu falo em termos de associação. Nós começamos a aparecer para o estado de Minas Gerais. Nós começamos em Montes Claros, Uberlândia, Belo Horizonte, fomos várias vezes, mostrar e falar assim, o Unai existe. E inventamos em 2018 de fazer o primeiro seminário de contabilidade
aqui da cidade, onde reunimos 350 pessoas na Curva do Rio, que infelizmente eu falo que hoje também não tem mais. Faz falta um espaço de eventos lindo que era aquele dali. Então nós tivemos a oportunidade de fazer um evento lá, trouxemos gente de nome nacional, tá? Foi top, banana. Eu continuei na contabilidade, tanto na associação quanto nesse escritório de contabilidade. Justamente em 2021, eu tive a oportunidade, num insight, num projeto, de falar assim... Na verdade, foi um empurrão que Deus nos deu, de falar assim, vai fazer pra você. E aí eu abri a Alt Contábil. A Alt Contábil nasceu em 1º de setembro de 2021. Ela fez 2 anos esse ano. 2023, e nós estamos aí. Nós começamos ali com a carteira de 22 clientes, e hoje a gente está batendo a casa aí de 114 clientes em 2 anos. Estamos crescendo nesse nível aí. Nós não somos o maior da cidade, não queremos ser o maior da cidade, porque entendemos que esse tipo de comércio, que é o do serviço da contabilidade, ele tem que ser bom para a empresa que nos contrata. Querer ser a maior da cidade e deixar falhar o processo das empresas, você pode matar uma empresa, você pode desempregar alguém, você pode quebrar um empresário. Então nós queremos ser bons. Não precisamos hoje de querer ser o melhor, o maior da cidade. Precisamos de entregar aquilo do que o cliente precisa. Entendi. Precisamos apenas isso. Estamos aí, historinha grande, mas o que me trouxe exatamente aqui foi querer ganhar R$5 limpando a casa em 2013. Hoje nós estamos aqui. Rolezinho, hein? Não é macio, não. Não é fácil. Você tá com a idade hoje, você falou? Hoje eu tenho 31 anos. Entendeu? Então, hoje eu me considero que eu estou no caminho certo. Na verdade, a gente sempre fez algumas escolhas, Daniel. Para chegar até aqui, a gente faz as escolhas. Sim, sim. Eu sou um cara que eu auto me denomino como piolho de reunião. Tem uma reunião, eu tô. Tem um evento, eu tô. É mais fácil eu estar numa palestra do que ir numa festa. Mas eu gosto de uma festa também. Então eu gosto de absorver o conhecimento. De verdade, eu gosto mesmo. E isso a gente vai tentando crescer. Tentando. É claro que nem tudo é o que você viu, é lindo do jeito que você viu ou ouviu. Porque tem um processo. Todo mundo que plantar manga não vai colher no outro dia a manga. Existe um processo de ser adubado, de molhar, de crescer, dar flor, frutificar, amadurecer. E também não vamos plantar só um pé de manga, né? Também não vamos só plantar o pé de manga. Mas eu falo que hoje eu tô satisfeito. Quero mais a todo dia. O nosso extraordinário ainda tá um pouquinho longe de ser alcançado. Mas a gente já tá extra do que foi planejado. Só tá faltando voltar pro ordinário. E nós vamos completar o extraordinário. Não, bacana demais. Cara, esse mundo da contabilidade, ou todo empresário chega nesse pontinho, começa no informal ali, vai se organizando. Todo empresário se esbarra com a contabilidade ou é mais tranquilo para algumas pessoas? Sobre esse assunto de contabilidade e da informalidade, Daniel, a gente fala por si só, pela gente. Todo mundo que começa a comprar e vender qualquer coisa ou prestar um serviço, não de cara ele vai procurar um CNPJ. Ele vai procurar quando ele achar que está ganhando um pouquinho mais do que ele pensou. Um pouquinho mais do que ele pensou. E eu vejo a dificuldade. Hoje existe a facilidade porque existem faixas tributárias que te deixam testar o negócio. Mas antes de 2009 não existia. Ou você era um empresário já pagava os impostos do jeito que são, não vou entrar nessa linha de impostos, ou você estava totalmente informal. Hoje existe uma faixa antes desse de empresa normal. Que é o MEI. Que é o MEI. Ela existe. Eu falo que o MEI, Daniel, ele é uma janela, aonde a pessoa que está tentando um novo negócio, seja um comércio ou serviço, pode pôr a cabecinha para fora da janela e olhar como é que tá o outro lado como empresário. Se ele te ultrapassar e for muito bem nesse negócio, ele pula a janela pro lado bom. Senão ele ainda fica de cá olhando o outro lado até ele ter condições. O MEI é pra isso. E coragem. Coragem não. Ele tem que ter condições, porque mesmo não sendo corajoso, ele é obrigado. É verdade, também tem isso. Alguém vem e te empurra. Tem verdade. Ou um fornecedor. Na verdade nem empurra, dá uma bicuda, esse daqui vale outro, ó. Daniel, não é só ter coragem, não é só ter condições e coragem para virar empresa, não. Às vezes você tem que ter a condição, e a condição não é você que impõe. A condição que impõe é a legislação, é o fornecedor. Então, se você às vezes
tá aí com vontade, mas não tem coragem de virar uma empresa porque, vou pagar muito imposto, saiba que você é empurrado. Ou pelo seu fornecedor que te exige que você seja grande, ou pela própria legislação que te impõe, ou senão depois ela te impune. Então, às vezes, não é coragem, é condições. Eu já vi altos empresários que já tomam umas multas porque extrapolou o limite, né? Porque o MEI tem um limite, né? Você poderia explicar para nós o que é o MEI, para quem não sabe nada? Esse início aí. Então, o MEI, ele veio de 2009 como uma solução que o governo trouxe para pessoas informais autônomas pudessem contribuir de forma baixa para o INSS e, de benefício, ele poderia emitir notas fiscais e regularizar a sua vida financeira no sentido de faturamento. O MEI é um microempreendedor individual. Uma pessoa que está empreendendo, ela pode ter uma microempresa na qualidade de MEI. Ela só pode faturar hoje, enquanto nós gravamos esse vídeo, 81 mil ano ou proporcional sobre isso. Ela só pode hoje, enquanto nós gravamos esse vídeo, só até um funcionário. Ela não tem obrigação nenhuma de emitir nota fiscal do seu serviço ou das suas mercadorias, exceto se for para um outro CNPJ. B2B, uma empresa vendendo para outra empresa tem obrigação de emissão de nota. Ou se acaso um cliente seu, pessoa física, pedir uma nota, acaba que o Código do Consumidor te faz emitir essa nota. Mas ele é bem simplificado, bem simplificado. Existem algumas linhas de crédito pequenas, mas ela existe para que ajude você, como microempreendedor, a rodar o negócio. Veniale, dúvidas dos seus clientes que tem, assim, que você fala assim, são dúvidas bem pertinentes. Quais que são as principais? O pessoal sempre chega, pergunta uma vez, pergunta duas. Uma das dúvidas que vem para quem está empreendendo é a questão de saber se o empresário ele tem o FGTS. Muitas pessoas acham que o empresário paga FGTS para ele. E aí a gente deixa claro, né, que o FGTS ele é um fundo de garantia de tempo de serviço para o trabalhador. O empregador, patrão, o empresário, ele não tem essa contribuição. Isso é uma despesa da empresa que é feita para o colaborador. Essa é uma das dúvidas. Então, vira e mexe, tem uma pessoa nova que está começando e tal. Outras dúvidas que vem é que as pessoas falam assim: eu comecei meu negócio agora, eu não preciso tirar nota, eu ainda não sou grande. A Receita não está preocupada se você é grande ou se você é pequena, a lei ela é para todas. E aí ela tem as exigências de que todos que prestam serviço ou comércio, né, de forma formalizados, que ela emita nota. Então a nota é o único documento que possa dar formalidade a uma transação de dinheiro. Você está entregando mercadoria ou serviço a troco de um dinheiro. A nota ela é obrigatória. Então muitos acham, eu não preciso tirar nota. Não, todo mundo precisa tirar nota, sim. Todos precisamos tirar. Porque eu sou muito exemplo em questão de empresário. Por exemplo, não de resultado. Resultados também. Mas tipo de pergunta besta. Nem toda pergunta é besta, Daniel. Se ela é uma dúvida sua, ok. Temos que sanar ela. Mas essa oportunidade eu vou comentar uma dúvida cruel e que precisa chegar nos empresários. As pessoas estão contratando trabalhadores e não estão assinando a carteira deles e aguardando aí às vezes 1 mês, 2 meses de experiência para depois assinar. Não existe resguardo para empresário de uma pessoa que não tem carteira assinada. Existe um sistema que entrou em vigor, ele já existia, mas ele está rodando mesmo desde 2022, se eu não me engano, E-Social. Ele é um programa da Receita Federal que unifica. Desde 2022 entrou em vigor o E-Social, onde é um sistema do governo que unifica as informações trabalhistas, previdenciárias e de contribuições. O governo, em uma só plataforma, sabe se o empresário contratou um funcionário, demitiu ele, se ele está de férias, se ele machucou, se pagou o INSS, se pagou o FGTS, se fez alteração salarial, se deu falta para ele. Na verdade, sabe a vida do trabalhador, através das informações desse E-Social. Esse E-Social, senhores empresários que estão vendo, ele é ao vivo. A informação tem que ser no dia. Aconteceu, tem que alimentar a plataforma. Para que é isso?
muito para poder sanar problemas previdenciários. As pessoas machucam e conta isso para o INSS tempos depois. Se não alimentar em certa data, em certo momento, perdeu o benefício. O trabalhador, às vezes, assinava carteira retroativa para poder receber um benefício para alguma coisa. Hoje não tem. Tem empresários que assinam a carteira retroativa de seus colaboradores. E, nesse sentido, traz um grande problema. O governo sabe que você está assinando para trás. Hoje não pode. Você assina a carteira, você manda as informações hoje, no dia 1, para ele começar a valer no dia 2. Isso elimina que muitas pessoas machuquem e assinem a carteira retroativa. Isso existia no passado. E acaba que existe. A gente sabe que existe e não podemos esconder. Então, esse tipo de informação, para o empresário, pode custar caro, porque pode vir multa, informações erradas. E isso não é problema só da contabilidade. É problema de quem dá essa informação. Não estão sabendo contratar profissionais para trabalhar. E hoje nós temos diaristas, mensalistas, freelancers, tem várias formas. Às vezes falta sentar com o seu profissional e discutir a melhor forma de contratação. Então, se vira e mexe, tem essas dúvidas. Mas ele faz um acerto para mim. Mas na contabilidade não tem nem um cara com carteira assinada. Como que a gente faz esse acerto? Então, assim, muito cuidado. As multas para quem não cumpre as legislações trabalhistas, elas estão ficando muito pesadas. Então, vira e mexe, tem essas dúvidas na contratação de funcionários. Entendi. Uma dúvida que eu tenho é a questão de adiantamento. Isso é obrigatório? Como é que funciona? O adiantamento ele não é obrigatório, mas ele pode ser feito. Ele não é obrigatório entre aspas, porque a convenção de trabalho de determinado setor, classe e profissionais pode estabelecer que deve ser feito adiantamento. Aí é obrigatório. Mas a CLT em si, que é a lei dos trabalhadores, não obriga o adiantamento. Ele pode acontecer. Daniel, vou te contar uma história aqui para quebrar o clima, que é o nome do nosso escritório, ele é Alt Contábil. O nome desse escritório, cara, ele nasceu, esse nome, através de uma pesquisa de nomes. Muito simples, né? Uma pesquisa de nomes. Mas nós temos um filho autista. O Heitor, ele é espectro do autismo. Nós descobrimos essa situação dele e nós definimos colocar o nome do nosso escritório como Alt Contábil. Justamente porque o nosso Alt não é com L, é com U, porque ele nos traz uma referência do autismo. É o que nos move a levantar todo dia para poder ir buscar o pão de cada dia. E nós trabalhamos por ele, por uma sociedade que possa ser mais inclusiva também e mais entendida. Então, nós estamos divulgando a todo momento em nosso nome, Alt, que é do autismo. Outra situação que, dentro desse Alt que a gente sempre gosta de falar, é que a gente procura, dentro das condições que nós temos e dentro das situações que nós somos, ser diferentes. O nosso escritório poderia muito bem só imprimir a guia, mandar a guia. Tem coisa, cara, que não é situação de um escritório resolver, mas é uma demanda, é uma dor de um empresário que seja resolvido. Então a gente faz fora da nossa caixinha para tentar fazer o máximo para poder atender esse empresário, essa empresa, seja quem for que precise dos nossos trabalhos. Daniel, sobre o MEI que você tinha perguntado, uma das obrigações que ele tem é de contribuir àquela faixa entre 65 e 70 reais. Porque 5% do salário mínimo vigente é o INSS, é a contribuição para o caboclo aposentar um dia ou ter direito ao benefício do INSS. E aí vem, se a pessoa for comerciante, ela paga R$1 para o Estado. E se ela for prestadora de serviço, ela paga R$5 para o município. Prestou ou não prestou, se você tem atividade ali no seu CNPJ, já está valendo esses valores. E você pode ser comerciante e prestador de serviço ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo de um comerciante de material elétrico e você pode fazer a manutenção de equipamentos elétricos. Duas atividades, dois jeitos de trabalhar. Quando você comercializa é o Estado, quando você presta serviço é o município. Então, essa é a obrigação financeira do microempreendedor. A outra é a declaração no ano posterior dos faturamentos a qual você movimentou dentro do ano anterior. Uma dúvida que eu tenho também é o seguinte: em relação a nós agora estamos fazendo a questão da contabilidade dentro do escritório, né? Entrada e saída. É um processo que a gente chega e todo mundo tem que fazer, né? A gente deve te mandar esse processo sempre?
Ou a gente organiza anual e te manda no final? A contabilidade, ela é o ato de registrar os movimentos financeiros, fiscais e contábeis de uma empresa. Então, o dinheiro da empresa não deve ser o dinheiro do empresário, do bolso do caboclo. Não deve. Então, toda movimentação que essa empresa faz, com certeza, através de extratos, relatórios, movimentações fiscais, né, pagar, né, o ato de pagar, a contabilidade, sim, deve ficar sabendo. Porque através disso daí, quando o empresário quer e alimenta as informações da sua contabilidade, existe um outro controle financeiro, contábil e fiscal da parte do serviço entregue. Isso é mais fácil. Então, se tinha X na conta, chega em determinado período, se tiver tudo, como diz, anotado e alimentado, tá ali as informações, é mais fácil do controle e planejamento financeiro. Entendi. Até projeções também, né? Projeções, exatamente. Um exemplo, vamos dar um pequeno exemplo. Nós tivemos aí um período de calor. É claro que uma empresa que vende sorvetes deve ter tido um pico alto de venda dos seus produtos nesse mês. Mas vamos dizer que se ela olhar só por olhar um relatório e falar assim, o setembro foi grande, então ano que vem em setembro vai ser grande de novo. Não é. Existe adversidades. Vai que ano que vem em setembro chove. Então, as informações, elas servem para você. É claro que as informações, números, são exatos. 1 mais 1 é 2. Mas o raciocínio para chegar em 2, às vezes, ele é interpretativo. Então, tendo as informações alimentadas certinhas, junto com um diálogo com um profissional, o planejamento para próximos períodos é interessante, sim, de ser feito. Até um processo que a gente está entrando nisso, nessa questão desses planejamentos assim. É muito interessante para o crescimento da empresa. Vou contratar um contador. Não consigo cuidar ali da parte. Aconteceu esse processo. O que um contador pode ajudar um pequeno empresário, processo dele de crescimento? Você consegue me dizer de uma forma resumida? Consigo, sim. Existem demandas e existem tamanhos de empresários diferentes conforme sua necessidade. Mas sim, todo mundo precisa de um contador, um empresário, para ajudar na emissão de notas, ajudar na formalização dessa parte fiscal. Ela é simples, porque todo mundo que precisa vender um serviço ou mercadoria precisa emitir nota. Ponto. Nós precisamos disso. Ajuda na parte de fiscal. Alguém que vai ter um colaborador que é para ajudar lá a desenvolver a empresa, a rodar a empresa, beleza? Essa contratação, ela é legal através de informações trabalhistas. Ela precisa do contador para fazer essas movimentações de informações para o governo sobre o seu trabalhador. Outra situação que vira e mexe, ele precisa de alguns cadastros. Nós prestamos esse serviço de fazer cadastro num banco ou num fornecedor, e algumas situações de pequenos empresários, eles não têm um setor administrativo. O empresário hoje, às vezes, é o cara que vende, faz o serviço, corre no banco, faz pagamento, ele é equipe, às vezes tem mais um ou outro, mas ele está centralizado nisso. Mas algumas pequenas demandas de cadastro bancário, a contabilidade consegue ajudar. Então, basicamente, para o iniciante, fiscal e trabalhista é os principais. Conforme necessidade de uma empresa, aí vai mudando. Já tem parte financeira, tem BPO, tem o contábil, e lá vai crescendo outras demandas. E assim vai. O melhor de tudo é sentar e conversar, né? A parte do conversar faz estrategiar o que você precisa do serviço. O que não pode é toda hora aparece uma demanda e às vezes tanto a contabilidade sai do foco quanto o próprio empresário. Porque às vezes ele acha que tem que fazer isso e não tem. Vou dar um exemplo de uma coisa boba que está acontecendo. Existe muito golpe chegando para empresário de estar levando ele para protesto, credenciando ele em associações, se não pagar em tal dia acontece. E vira e mexe, essas perguntas chegam para a contabilidade. E quando a gente vai olhar o documento, cara, não existe aquilo. Então é um puro golpe acontecendo. Uma vez que, se você não procurou lugar nenhum para te credenciar, se você não procurou lugar nenhum para fazer algum registro, não é devido você pagar nada. Então hoje a contabilidade também serve como fonte segura de informação. Eu sei que é um assunto chato de se iniciar, mas eu acho que é necessário. Cara, uma administração mal feita, uma contabilidade mal feita ou não feita, o que ela pode acarretar? Porque contabilidade é chato, mano. Hoje eu vou fazer contabilidade da minha empresa. É chato, porque a gente envolve que você tá trabalhando e o governo tá te tomando do outro lado. Só que a gente tá no meio. Um dos problemas da minha profissão é que tem um empresário de um lado, tem a legislação do outro, tem o governo ali.
E aí o que acontece? O empresário está de cá produzindo riquezas, movimentando o mercado, produzindo bens e serviços, e o governo está de cá fazendo a legislação para falar: me dá um pedaço, me dá um pedaço, me dá um pedaço. E o negócio da nossa profissão como contador é de intermediar o que o governo quer de você, de acordo com o que ele escreveu, que é a legislação. Então nós estamos ali. Nós não somos pagos pelo governo, nós somos pagos pelo empresário para dizer o pedaço que ele tem que dar para o governo. O governo hoje, eu falo que ele é sócio da maioria das empresas com 90%, se não for mais, porque ele não produz. Nós não. Aí já é uma parte minha, pessoal. Eu não acredito, não vejo o governo entregando serviços conforme a gente precisa. Localmente, estadualmente, falta muito. E aí só vê os impostos indo. O governo hoje ganha em cima da produção dos empresários, em cima da renda dos trabalhadores e em cima da circulação de tudo que acontece. Então, sim, ele é dono de tudo. Mas eu ainda falo, essa é a regra do jogo. São Mateus é um santo que é padrinho da contabilidade. E Mateus, na era de Cristo, era do grupo dos fariseus, do rei que cobrava os impostos. Quando Jesus buscou os discípulos, Mateus veio para perto. Ele quis ser discípulo de Jesus. E aí depois nomearam São Mateus, né, como cobrador de impostos e automaticamente como padrinho, como o santo da contabilidade. Existe forma de contornar a questão do imposto. Por exemplo, paga X de imposto, mas dependendo de tais fatores que você faz, você consegue reduzir aquela taxa ou talvez até eliminar, entendeu? Eu acho que era uma coisa boa, não sei se você sabe todas as opções, mas existe isso, não existe? Daniel, essa pergunta é muito bacana, viu? Bem complexa, né? Porque eu falo que ela faz a gente aguçar. Hoje existem algumas situações. Nós estamos, vira e mexe, eu estou falando aqui de comércio e de serviço. O comércio, depender da mercadoria, a mercadoria ela tem benefício. Tem mercadorias que elas vêm com benefício direto de fábrica. Vou só citar algumas aqui. O refrigerante, a cerveja é uma delas, feijão, farinha. O que eu quero dizer com isso? É alguns mesmo, porque os impostos, ela vem com benefício do produto. E quando ela vem com o benefício do produto, você não vai pagar os impostos cheio dela. Isso não é bem um contorno, isso é legislação. Se chegar em algum momento e não tiver o conhecimento, você vai tributar, você vai contar para o governo como uma mercadoria normal. E não é, você tem que contar para o governo que aquela mercadoria tem aquele benefício e eu vou pagar isso por isso. Então, assim, não é bem um contorno, mas é uma legislação. Saber as regras do jogo. É a regra da mercadoria, é a regra do jogo. Vamos economizar nesse sentido aqui. Não tem um Tanto manual, é que não? Água tem um manual, existe aí, só porque dá mais de 200 produtos que tem um benefício. Cosmético tem, peça de veículo tem benefício, remédio tem benefícios, água, refrigerante, suco, tem a cesta básica, produtos da cesta básica que tem. E aí eu tô falando de diversos impostos. Não vou citar quais não, mas vira e mexe tem um imposto ou outro que tem o benefício. Ou ele vai ser um tal de monofase que só a cadeia produtiva que paga, ou ele vai ser isento mesmo, que é ninguém que paga por isso. E aí temos essa situação, Daniel. E a do serviço também tem essa situação. Um exemplo, nós consideramos hoje que o aluguel de algo é um serviço, só que ele não é tributado. A maioria dos aluguéis, eles não são. A gente fala aluguel, mas é uma locação. Que seja de um andaime, que seja de um veículo, que seja de um imóvel. Não é de competência do município tributar ele. Então, a locação é mais barato do que você prestar o serviço de fato. É a característica do serviço. Quando eu falei do produto, mas eu tenho a característica do serviço. Mas também existem outras demandas quando você vai fazer serviço em uma obra, quando você vai construir ou uma reforma. Depender do serviço, a gente fala assim, mas não vou me abrir muito, porque existem o código do serviço. Depender do que você está prestando, também pode ser um pouquinho diferente, porque quem te contrata é obrigado a recolher alguns outros impostos. Então, ele vai descontar de você. Então, sim, se eu for procurar jeitinhos hoje, Daniel,
tudo está interligado. A Receita, ela está mais esperta do que antes. Então, o caboclo que recebe o dinheiro no banco, tira uma nota, roda o dinheiro, o governo já sabe muito disso. Sem falar que agora vem um tal de Drex por aí, que é uma nova moeda, que é mais controle financeiro do próprio Receita Federal em cima de movimentações financeiras. Mas está tão fechado o círculo, existe uma bola que se fechou tanto que esses jeitinhos estão caindo mais rápido. O Código Tributário fala que você tem até 5 anos para poder cair uma cobrança e tal. Tem cobranças acontecendo dentro do mesmo ano do equívoco, do erro feito ali. Um colega meu tá disse difícil, que viu? em 20 dias, uma vez que aconteceu uma situação, foi trocar de contabilidade, em 20 dias vieram a cobrança. Tem... Porque tem certos níveis de empresas que tem que acontecer dia a dia, né? Sim, eu acredito que sim. Por quê? Porque eles fazem a malha. Vou fazer uma malha em bares e restaurantes. Ele coloca o código que tem lá, levanta a movimentação, sabe quanto que foi declarado, cadê a diferença? Cara, é assim. Se eles quiserem rodar, eles rodam. E eu falo que muitos não acreditam que vai cair porque não caiu. E quando cai, fala, poxa, aconteceu só comigo? Mas não, tá acontecendo com todo mundo, viu? Uhum. Venial, uma conversa bem, talvez, de questão de economia mesmo. Por exemplo, eu tava até te mostrando uns vídeos um tempo atrás, te mandei uns vídeos, na gringa e tudo mais. Aí você perguntou pra mim, Daniel, esse vídeo foi gravado aonde? No Brasil ou fora? Foi fora. O cara lá disse assim, se você tem essa tributação, se você faz tal situação, você fica livre daquilo. Existe isso no Brasil, só com produtos, ou existe forma se eu tenho apoio a tal instituição, eu consigo me livrar de imposto? Existem essas possibilidades? Como é que é? Hoje, no país, nós só temos 3 ramos de tributação até então, e nós estamos gravando aqui antes da reforma tributária vir acontecer. Então, Veniale, a pergunta que eu te faço é a questão seguinte. Você me falou a questão dos produtos, se você juntar produto com produto, ou dependente de tal produto, ele não tem imposto. Eu queria saber o seguinte, que eu tenho minhas dúvidas, mas acho que todo empresário paga imposto de forma errada. Em alguma coisinha ou outra. Ou por esconder alguma coisa, ou por não saber tais fatores. Por exemplo, tem informação muito vaga sobre isso, mas me afiliei a tal entidade, eu consigo um desconto no meu imposto. Eu participo de tal coisa, não pago imposto. Existe isso? Ou é só em questão de produto? Não tem outra forma de pagar menos imposto da forma certa? Não tem, Daniel, infelizmente. Ou as regras hoje atuais, as leis, não trazem nenhum benefício para quem é filiado ou associado em determinada instituição. Não tem. Vou me trazer não me engano, só um exceto, instituições sem fins lucrativos que prestam serviços de saúde, e acaba que um ou outro, e ação social, depender do seu tempo e do serviço e do seu registro bem feito, ela economiza um imposto, mas não é sobre venda, porque a instituição sem fins lucrativos não vende, é sobre a folha de pagamento. Mas isso deve ser conseguido através de um tal de SEBAS. O SEBAS é um convênio um registro do governo federal que te elimina a possibilidade de pagar 20% cota patronal em cima dos funcionários. Mas só vale para aquela instituição e não é fácil conseguir. Para o comércio em geral, para o comerciante em geral, não tem filiação, associação que o ajude nesse momento. É só a questão de cadastro de produto mesmo. Então não tem desconto em imposto. Além da forma ilegal, né? Veniale, eu queria saber o seguinte. Eu já sei, mas eu acho que eu vejo até uma forma do contador se portar no mercado, é meio que ameaçando. Mas não é uma ameaça para, vou te machucar, mas vou te ajudar. Cara, o que acontece com a empresa quando ela não tem uma contabilidade alinhada, ela não tem um contador? O que acontece? Quais são as opções que pode acontecer com essa empresa? Eu até falo, Daniel, que uma empresa não consegue ficar sem uma contabilidade. Por quê? Toda empresa precisa de atualizações mensais. Uma criança, ela nasce, ela precisa fazer exame do pezinho, ela precisa tomar vacina, ela precisa aprender a mamar, a comer, a andar,
a falar, e aí o sentido natural da vida. Um CNPJ, ele também tem essas obrigações. Eu falo que obrigações e sentidos da vida. Abrir um CNPJ, ele precisa das declarações. Ele precisa contar para o governo que não está vendendo, que está vendendo, que não prestou serviço, que prestou serviço, que tem funcionário, que não tem funcionário, e tem um monte de informações que tem que ser alimentadas. O Estado é o ente mais próximo que, na falta de informações, ele bloqueia qualquer empresa. E o que acontece com o bloqueio de qualquer empresa? A empresa não consegue vender, não consegue comprar. A federação, a Receita Federal, bloqueia o CNPJ. Cara, não consegue comprar, não consegue vender e ainda bloqueia as contas bancárias porque o CNPJ está bloqueado. Então chega em determinado momento que você vai implodir, vai ser de dentro para fora. O CNPJ vai te fazer dar uns pulos. Então realmente precisa da contabilidade para alimentar as informações. Senão, não consegue fazer nada. Não vai ter certidão para poder aquisição de um crédito, participar de algum outro processo que seja seletivo da empresa, ou que seja de contratação da própria empresa, que seja de compra, que seja de escola, que seja de licitações em geral. Fora esse bloqueio da inscrição e do CNPJ. Vou ser bem sincero pra você, é uma baita dor de cabeça, viu? Fora que as multas de não fazer o serviço é caro. Então, a multa é muito grande. Tem nem que fecha, né? Muitos. Fecha, mas fecha ainda. E aí nós trazemos um detalhe aí, Daniel, que se você fechar a empresa com débitos ou com ausência de declarações, essas pendências vão todas pro CPF. E você não consegue abrir outra empresa ou consegue? Consegue abrir outra sim, só que em algum determinado momento seu score fica prejudicado, o seu nível de risco em bancos ficam prejudicados. Então... não vale muito a pena, né? Você tem uma Ferrari sem gasolina, sem cor e sem roda. Não dá pra fazer nada. Ô, Veniale, o que seria uma dica que você daria pra uma pessoa que tá querendo empreender? Pra ela começar de um lado certo assim, tá tanta bobeira, digamos assim, né? De uma forma bem informal. Pra iniciar seu processo de empreender e ganhar seu dinheiro ali, construindo seu império. O que seria uma dica matadora? Eu sei que são várias, mas você poderia passar pra gente? Pra quem tem uma boa ideia, Daniel, eu acho que conversar com pessoas do mesmo nível. Eu acho que ninguém que sonha andar de avião deve ficar contando os seus projetos com quem só quer andar de bicicleta. Você estar no mesmo nível das pessoas que sonham igual ou semelhante às suas ideias te faz ver as situações mais próximas da realidade. Então, se for para trocar ideia, troque ideia com quem entende do negócio. Converse com quem te ponha para cima ou para baixo, mas dentro de uma realidade de quem viveu aquela intensidade de um novo negócio. Porque tem pessoas que vai conversar com quem nunca se arriscou, não tem coragem, nunca se colocou na condição de empreendedor, sempre viveu de um dinheiro garantido como CLT. Então o que eu te trago nesse momento é saber conversar com as melhores pessoas, é um dos melhores remédios. Essa é a dica que eu dou para começar. A partir dela vai desenrolar outras. Pô, acho que resta também dar um espacinho para você fazer seu merchan da sua empresa, do seu trabalho, pro pessoal aí, quem quiser tá conhecendo. Fala um pouquinho o que você já faz pro pessoal. Então, eu deixo todos convidados aqui para se tiverem dúvidas sobre esse tema, que não é nada fácil de falar, e ele às vezes ele é só convidativo a ser falado quando você tem a sua necessidade. Tanto eu, Veniarley, quanto a Alt Contábil, a nossa equipe lá, está abertas, prontas para atender e tirar as dúvidas de vocês. Os acessos vão estar por aqui mesmo, mas pode nos procurar nas redes sociais, porque empreender é um dom, não é para qualquer um. O comércio não tá fácil, tanto da área tributária não tá fácil, quanto da área financeira não tá fácil, mas é o mundo que nós temos. Faz parte do jogo. Mas para você que é corajoso, quer produzir, quer trazer riqueza, tanto para o seu meio quanto para você que quer empreender, buscar coisas novas e tem alguma dúvida, estamos à disposição. Pode vir, pode conversar comigo, a gente marca, a gente senta, eu te dou a sua devida atenção para te orientar pro norte. Assim, acredito que conversando, se eu não der conta de te ajudar, a gente com certeza achará alguém que conseguirá te ajudar, beleza? Então fica
fico à disposição, eu realmente faço é agradecer esse espaço. Tudo que foi falado aqui são coisas que a gente domina, que a gente conhece, tá lidando todos os dias. E esse espaço aqui é maravilhoso para que possa despertar em você, para quem chega a esse vídeo, alguma informação que seja útil para o seu empreendedorismo. Muito obrigado. Bernardo, só tenho te agradecer por ter aceitado o convite, cara. Tá sendo um projeto muito de coração da nossa equipe aqui, do nosso time, os patrocinadores que acreditaram no nosso trabalho. E obrigado mesmo por ter aceitado. Você é uma pessoa que somou bastante na nossa carreira, que vem somando na carreira de vários empresários da cidade. Isso. Esse projeto da Associação dos Contabilistas, acho um projeto incrível. Vocês estão fazendo isso ano a ano, né? Muito bacana. E agradecer novamente por ter aceitaram esse convite, beleza? Obrigado. Pessoal, e quem quiser estar conhecendo mais de perto o trabalho deles, vou deixar o Instagram do VNA e da Auto Contábil aqui embaixo. Vai lá, acompanha o dia a dia deles. Se tiver alguma dúvida também sobre contabilidade, vai iniciar seu projeto, ou já tá andando, mas tá em dúvida, acompanha lá. Daqui a pouquinho você manda mensagem lá. Não é toda hora que ele consegue dar uma atenção, né, VNA? Mas a equipe dele sempre tá à disposição de todo mundo. É isso, pessoal. Brigadão pela audiência aí, compartilha esse trabalho que a gente está fazendo, esse projeto, que é para crescimento, com quem você achar interessante, compartilhe, comenta, se tiver alguma dúvida pode colocar aqui nos comentários também. Estamos no TikTok, no Facebook, no YouTube, no Instagram, não sei aonde você está vendo esse corte, mas é isso. Valeu, pessoal!